Voltando aqui, galera, aos nossos exercícios do LDA, tá? Esse daqui é o exercício 6. Ele começa assim. A fórmula estrutural da água oxigenada, HOOH, tá vendo? São dois oxigênios nessa composição aqui. A gente sabe que a água é H2O, né? Água oxigenada, como o próprio nome diz, ela tem dois oxigênios, tá? Por isso que é o nome água oxigenada. Fornece as seguintes informações. A molécula possui dois átomos de oxigênio ligados entre si e cada um deles está ligado a um átomo de hidrogênio. Há dois pares eletrônicos isolados em cada átomo de oxigênio, com duas ligações acima. Escreva a fórmula estrutural de uma molécula com as seguintes características. Possui dois átomos de nitrogênio ligados entre si, e cada um deles está ligado a dois átomos de hidrogênio. Há um par de elétrons isolado em cada átomo de hidrogênio. Então, ele quer uma estrutura parecida com essa, só que com ligações de hidrogênio, onde nós vamos ter dois nitrogênios ligados entre si. Olha só. Dois átomos de hidrogênio ligados entre si. Cada um deles está ligado a outros dois átomos de hidrogênio. Tá? E há um par de elétrons isolado em cima de cada nitrogênio. Acabou o exercício. Basicamente é isso. Tá? Olha como fica bonitinho. Ó. Tá vendo? Não é nada assim muito difícil de fazer. Quando você lê, às vezes você pode se confundir um pouco. Mas é só começar a desenhar a partir de etapas, né? Átomos de nitrogênio ligados entre si. Depois, cada um deles está ligado a dois átomos de hidrogênio. Separando as informações, pensando um pouquinho, você consegue chegar nessas conclusões. Beleza? Exercício 7. Um estudante fez os esquemas A e B abaixo, considerados errados pelo professor. A. Mistura de gases de nitrogênio e cloro nas condições ambientais. Nitrogênio preto, cloro, grandão. E B. Amostra de brometo de potássio sólido. Br e potássio. Aí ele quer que a gente faça a representação correta em A e explique. Tá? Bom, a representação correta em A, as moléculas de cloro, elas são diatômicas e estão representadas corretamente. As moléculas do gás nitrogênio também são diatômicas, por isso estão representadas de forma incorreta. A representação certa é, essa é a representação certa, os dois pontinhos unidos, tá? Que é o que deveria estar no esquema. Então, esses pontinhos aqui, na realidade, eles deveriam estar unidos. Por quê? O nitrogênio e o cloro, eles só são encontrados na natureza ligados com dois átomos, né? Ou seja, diatômicos, tá? Aí ele está perguntando aqui também qual que é o erro cometido em B, e pede para a gente justificar a resposta. Qual que é o erro cometido em B aqui? Ele fala sobre uma amostra de iodeto de potássio sólido. E o KBr, na realidade, o brometo de potássio, ele é iônico. Então, o sólido, com íons formando cristais. Então, ele não fica assim, tá? Ele fica todo organizadinho. Eles formam uma espécie de retículo cristalino. Né? Eles ficam organizados de uma maneira meio quadrada ou de acordo com o elemento, tá? Ele não pode ser representado exatamente dessa forma que ele foi representado. Beleza? Vamos ao exercício 8. O exercício 8, ele fala assim, ó. No ano de 2012, completou-se 50 anos da perda da nobreza dos chamados gases nobres, tá? Que ocorreu em 1962, quando o químico inglês Neil Bartlett conseguiu sintetizar o
TTF6, ao fazer reagir o xenônio com o poderoso agente oxidante, como o hexafluoreto de platina. Tá? Esses gases eram chamados assim, pois na época de sua descoberta foram julgados como sendo não reativos ou inertes, permanecendo imaculados. A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava em... Bom, vamos analisar as informações. A. Na regra do dueto, segundo a qual a configuração de 2 elétrons no último nível confere estabilidade aos elétrons. Existe regra do dueto? Não existe. Então, já descarta a alternativa A. Na regra do octeto, segundo a qual as configurações de 8 elétrons no penúltimo nível conferem estabilidade aos elétrons. Bom, por apresentarem distribuições eletrônicas muito estáveis, conforme os altos valores de energia de ionização, e o baixo valor de afinidade por elétrons, os gases nobres são pouco reativos. Essa estabilidade está relacionada com a configuração eletrônica, com 8 elétrons no seu último nível de energia, exceto o gás hélio, óbvio. Tá? Isso eles apresentam a camada de valência completa, ou seja, não está explicando direitinho o que está querendo dizer, então também está errado. A C, na regra do octeto, segundo a qual a configuração de 8 elétrons no último nível confere estabilidade aos elétrons. Exatamente. A alternativa certa é a C, tá? E na regra do dueto, de novo, como já começou feio aqui, ó. Então, errado. Então, a alternativa certa aqui, gente, é a C, beleza? Isso aí. A 9. Segundo o período da tabela periódica, é formada pelos elementos lítio, belírio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro e neônio. O número atômico do lítio é 3. Sabendo disso, podemos afirmar que o número atômico do neônio é 10. Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Isso aqui é verdadeiro. O raio atômico do belírio é menor do que o do lítio? Bom, nós sabemos que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, certo? Se ele cresce da direita para a esquerda, então é óbvio que o lítio vai ter um maior raio que o belírio. Então, essa daqui também está certa. Uma ligação química entre carbono e oxigênio será do tipo covalente. Vocês acham que está certo isso? Vamos pensar. A ligação química entre o carbono e o oxigênio vai ser do tipo covalente, porque nós estamos falando de 2 átomos não metais. Lembre-se, ligação covalente ocorre entre não metais, tá? Então, tá certo. Um composto sólido entre oxigênio e lítio terá ligação do tipo iônica. Bom, um composto sólido entre o oxigênio e o lítio, ele vai ter uma ligação iônica, por quê? O lítio é um metal e o oxigênio é um não metal. Então, tá certinho também, tá? E o nitrogênio é um não metal, enquanto o neônio é um semimetal. Absurdamente errado, tá? Ou seja, falso. Bom, vamos para a próxima. 10. Em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre átomos, ou seja, ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas. Com base na mecânica ondulatória, essas ligações podem ser classificadas em 2 categorias gerais, como ligação iônica, eletrovalente, e ligação covalente. A seguir, são listados 4 substâncias e algumas aplicações. Al2O3, óxido de alumínio, né? O CCl4, tetacloreto de carbono, NH3, que é a amônia, e o LiF, né, que é o fluoreto de lítio. Os tipos de ligações químicas entre esses compostos são, respectivamente, vamos analisar. Alumínio, metal com oxigênio, não metal, é uma ligação
iônica, tá? O carbono com cloro. Nós temos não metal com não metal, ligação covalente. Eu vou colocar um Izinho aqui, ó, e um Czinho aqui. NH3, não metal com não metal, covalente. Lítio com flúor. Bom, metal com não metal, iônica. Então, são, respectivamente, iônica, covalente, covalente, iônica. A alternativa certa vai ser a E. Beleza? Vamos para a próxima. 11. A bauxita é uma rocha de cor vermelha formada principalmente por óxido de alumínio, Al2O3, e outros compostos em menores quantidades, como sílica, dióxido de titânio, óxidos de ferro e silicato de alumínio. Em geral, a bauxita comercial tem uso quase exclusivo para a produção de alumina, óxido de alumínio, que é transformado em alumínio, depois de um certo processo. Qual que é o tipo de ligação química presente neste óxido? Que justifica a resposta. Bom, nós temos um óxido de alumínio, ou seja, Al2O3, não metal, metal, não metal com metal, ligação iônica, certo? A justificativa: ocorre transferência de elétrons entre um metal, elemento menos eletronegativo, para o não metal, elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, a ligação entre íons é chamada de ligação iônica. Belezinha? Exercício 12, ele fala assim, ó. Entre os 3 ácidos de uso industrial mais importantes está o nítrico, ácido nítrico, HNO3, que trata-se de um ácido forte que, diluído em solução aquosa, se ioniza, produzindo íons H+, e NO3-. E ele fala: determine o tipo de ligação entre átomos dos elementos químicos que constituem esse ácido. Bom, no ácido nítrico, tá? Como a gente tem uma formação entre um não metal e um não metal e outro não metal, tá? Todas as ligações envolvidas aqui serão ligações covalentes, tá? Olha lá, ácido nítrico é constituído por átomos de elementos não metálicos, ou seja, tendem a receber elétrons, portanto, é uma ligação covalente, beleza? Eu vou deixar a 13 para o próximo vídeo, porque esse vídeo também já ficou com uns 15 minutos, então no próximo vídeo eu continuo a partir da 13. Beleza, gente? Até lá!